CoachCast no ar, e a nossa convidada especial de hoje é Fernanda Dutra. E ninguém melhor do que a própria Fernanda para falar dela, né? Mas antes de mais nada, Fernanda, super obrigado. Olha, gente, eu tenho uma confissão a fazer, né? Demorou para a gente gravar isso aqui, para ser gravado em abril, março, sei lá, e demorou. Nós somos resilientes, né, Fernanda? Mas super prazer estar com você aqui hoje. Prazer, Sérgio, felizona. Fantástico. Então vamos lá. Conta pra gente aí quem é Fernanda. Você sabe que essa pergunta é a que eu mais odeio responder. Você sabe? Não sabia, então eu já estou sabendo alguma coisa de você. Não, porque eu acho tão difícil falar quem é você, né? Assim, eu sempre falo de não somos o que estudamos ou que a carreira. Não, então, se eu fosse falar quem sou eu ia entrar numa filosofia assim, bruta. Mas, assim, para o pessoal que não me conhece aqui, eu sou escritora, autora de alguns livros, Efeito Melão, Inovação Não Violenta, PNL Coach, eu sou coautora, sou palestrante, sou coordenadora de mentores, sou mentora, professora universitária, artista plástica, pode pôr vários rótulos aí para mim. Que legal. Tá? E esposa, mãe, nada disso? Mãe, esposa, mãe de 2 filhos, a Isabela, de 15 anos, o Nicolas, de 10, esposa há muitos anos já, quase 20, aqui denuncia idade, assim, já, né? Não tem assim, problema, você não casou precisa... com 12, casou Claro, não, claro. E... Olha, se for falar assim de mim, eu sou uma pessoa eclética, deu para perceber, né? Assim... Multicarreira também. Multicarreira, não gosto muito de rótulos, mas... Muito legal, muito legal. E, Fernanda, como você se descobriu escritora? Para começarmos aqui. Olha, essa coisa da escritora foi uma coisa interessantíssima, Sérgio, porque eu fiz várias... Eu sou uma nerd de carteirinha, adoro estudar, né? Eu sei que você também é assim. Então, eu fiz várias pós-graduações, né? E aí, escrevia monografia, como todo mundo, aquela coisa toda. E eu fiz uma pesquisa super legal, que foi a pesquisa no que acabou sendo do primeiro livro. E aí, daquela pesquisa, eu fui me envolvendo, fui aprofundando naquilo e tal. Eu falei, puxa, tá super legal, mas tá naquele formato acadêmico, cansativo de ler, que ninguém, com certeza, lê aquilo inteiro, só quem tem que avaliar, provavelmente, né? E aí eu falei assim, puxa, é uma pesquisa tão legal, tão bacana, porque eu falei, né, que eu sou formada em artes plásticas e administração de empresas, né? E é mundos muito paralelos, mas que para mim fazem conexão. E aí eu comecei a escrever a pesquisa mostrando todo esse potencial que a arte tem para desenvolver as pessoas, que é o meu trabalho e tal. E aí eu aprofundei com a questão da arte e com os jogos, com a gamificação, com a aplicação de jogos também. E aí eu falei, bom, vou pegar essa monografia e vou transformar que é muito que eu faço no meu dia a dia. Eu quero transformar alguma coisa complexa em algo que fique simples para as pessoas entenderem. Eu falei, não, vou transformar isso em algo simples. E fui fazendo. E aí saiu o meu primeiro livro. Ele demorou pra caramba o primeiro livro, porque a gente não tem o ritmo, aquela coisa toda. Então foi tipo 3 anos escrevendo o livro, mais 1 ano de monografia, sabe? Foram 4 anos para sair o livro. Aí o segundo já foi mais rápido, 2 anos. Agora o terceiro, eu tô querendo diminuir esse tempo. Mas eu estou escrevendo o terceiro já. Esse é o terceiro solo, né, que você está falando. Foram... o PNL Coaching, eu participei de um capítulo, né? Então eu nem conto muito. Os outros 2 são solos, e agora eu estou escrevendo mais um livro. Ai, que legal. E conta aí esse negócio, Efeito Melão. Eu preciso ler, inclusive, né? Eu preciso ser agraciado com esses livros aí, com a leitura desses livros, mas eu só quero com autógrafos, né? Com certeza. Vou te mandar um de presente, inclusive. Já está registrado aqui. Está registrado, agora não tem como não mandar. É o Efeito Melão. Efeito Melão tem uma história muito interessante. Eu falei, eu tenho 2 filhos, tem a Isabela e o Nicolas, e nessa época a Isabela tinha 4 aninhos, eu dei para ela uma maçã verde. E aí ela viu aquela maçã e falou, mãe, o que é isso? É uma pera? Tá mais redonda? Porque, assim, a gente faz a sinapse assim, né? É redonda, é adocicado, é vermelho, é uma fruta, é uma maçã.
E ela veio com uma informação diferente, que é o que a gente chama de dissonância cognitiva. Ela deu uma informação que não batia com a que ela tinha. Eu falei, não, filha, é maçã, mas é outro tipo. Aí ela, não, não é, maçãs são vermelhas. E aí essa coisa da dissonância que gera conflitos, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Muito dos conflitos, na verdade, não é porque é certo ou errado, é porque a pessoa não está batendo com aquilo que ela aprendeu, que ela enxerga, o que ela acredita. Bom, beleza, né? Eu falei, olha, experimenta. Ela experimentou, sabor diferente e tal. Aí passou aquela transição, né? Ai, tem mais daquela pera maçã? Até que ela entendeu que tem 2 tipos de maçã, beleza. Um dia eu comprei o melão orange, que ele tem a cor do mamão, cortadinho, né? Aí ela, mãe, você comprou mamão? Eu falei, de novo, tá cheia. Aí eu falei, não é mamão, filha, é um melão que tem a cor do mamão. Na hora ela fez assim, nossa, mãe, igual a maçã, tem 2 tipos. Isso é a que a gente chama de neuroplasticidade, porque é essa capacidade de você conseguir fazer uma sinapse mais rápido, não passar por essa dissonância, não ter esse conflito interno, é porque você ficou com uma flexibilidade cognitiva. Aí uma vez estou eu numa empresa, dando treinamento, estava o CEO, estavam os diretores, diretoras, gerentes e tal, e aí eu contei essa história e apliquei um jogo de tabuleiro. E um diretor teve uma sacada assim brilhante. E o CEO falou assim: ah, isso aí foi o efeito melão, porque ele se referiu à minha história. Na hora, Sérgio, foi na época que eu estava escrevendo o livro. Eu falei, aí eu falei para ele, posso usar esse nome, né? Porque eu estou falando muito da neuroplasticidade, o uso da arte, enfim, né? Ele falou, claro, pode usar. E acho que aí é legal, porque assim, a arte é uma das coisas. Porque o que, que aumenta essa neuroplasticidade? Ficar uma dica aqui. Tem algumas coisas muito simples que aumentam a nossa neuroplasticidade. Primeiro é realmente você sair desse pensamento binário, ou é isso, ou é aquilo, ou tá certo, ou tá errado. Quanto mais você abre a mente, quanto mais você lê sobre coisas que são opostas daquilo que você vê e acredita, quanto mais você estuda coisas diferentes, vai aumentar a sua plasticidade cerebral. Mas é verdade que coisas muito simples também, tipo, muda o caminho que você sempre faz, experimenta comidas diferentes, vai viajar, conhecer culturas diferentes. Se você não pode viajar, lê sobre culturas diferentes. A arte é uma das coisas que mais aumenta a flexibilidade cognitiva. A arte de todos os tipos de arte, né? Então, é muito interessante isso. E uma coisa muito legal, risada. Que, aliás, você faz a gente dar muita risada, você aumenta a flexibilidade cognitiva das pessoas. Olha, Queria te dizer isso, Sérgio. poder, hein? Que coisa boa. E eu treino muito, viu? No intervalo hoje de uma sessão e outra aqui que eu fiz hoje de manhã, já algumas, e nós estamos gravando hoje numa sexta-feira, dia 16 de junho, para quem não sabe. Mas assim, eu estava navegando aqui nessas redes sociais, né, que fazem a gente rir muito, eu ria sozinho, rindo de chorar. Então já é o treino para poder fazer os outros rirem também. Eu acho assim, é a melhor coisa da vida, essa leveza, dar risada, ser capaz de rir das besteiras que deu, entendeu? E tá tudo certo, tá perfeito. Até porque pegando o gancho agora com esse mundo que a gente vive, que está tão violento, como a gente consegue, Fernanda, parafraseando o seu segundo livro aí, Inovação Não Violenta, como a gente consegue, no mundo corporativo, nas nossas carreiras, na nossa vida pessoal, ter uma inovação não violenta? Eu acho que o primeiro passo é entender a violência, Sérgio, porque a gente tende, eu estou me incluindo, porque eu acho que todos nós fazemos isso, mesmo que inconscientemente. Há uma grande tendência de associar a violência com a agressão física, mental, emocional, qualquer tipo de agressão. Claro que isso é violência, eu não estou aqui para desconstruir isso. Mas não é a única forma de violência, e eu acho que quando a gente fala de meio corporativo, a violência ela aparece de uma forma mais velada, sabe? Então tem uma violência passiva agressiva, tem uma violência que aparece na própria passividade, que nem sempre as pessoas se dão conta. Então tem aquela violência da indiferença, da omissão, daquele comentário que você sabe que fere o outro, que tem uma ferida ali. Então, isso eu enxergo muito no meio corporativo.
Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender, ter consciência de que essa violência existe, que está em todos nós, e que ela está muito presente nisso. Tem um conceito do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que é o desvio doloso, não sei se você já ouviu falar, ele fala isso. Não. Ele fala que o desvio doloso é assim, as pessoas não assumem responsabilidade, né? Então é assim, Fernanda, deu um negócio. Não fui eu não, é a fulana de tal que cuida disso. É a ciclana na área tal. As pessoas não assumem. Então sempre tem alguém que é o culpado. E aí, isso é, por exemplo, um tipo de violência enorme, porque se você tem uma consciência que tudo que você faz interfere no meio e o meio interfere com você, você sempre vai assumir uma certa responsabilidade. Tudo bem, eu não sou responsável sozinha, mas eu tenho uma corresponsabilidade. Se aquilo caiu no meu colo de alguma forma, o que eu posso fazer para resolver? Então, isso, por exemplo, é uma violência extremamente forte nas organizações. É assim, eu vejo que o outro está se ferrando, mas, não, é essa pessoa, é ela que tem que se virar. Mas olha, tem aqui um cliente que está desesperado. Mas não posso fazer nada. Aí é meio que Pôncio Pilates do mundo atual. Lavo minhas mãos, não é comigo, não sou eu, né? Então, eu acho que esse, por exemplo, é uma violência muito grande que eu percebo. Porque quando a gente foca muito naquela violência da agressão, é claro que a gente tem filtro. Eu não vou gritar no meio do trabalho, eu não vou agredir alguém no meio do trabalho, até porque senão, né? Então, emocionalmente você afetou a pessoa. Sim, se for velado, eu consigo, mas se não for velado, as pessoas vão perceber. Agora, esse velado que a gente tem que prestar atenção. Sempre tem uma galera, não tem a galera assim, né, que é assim, olha, eu não quero me expor, né, então eu quero botar fogo no parquinho, eu vou lá, eu sei que o Sérgio se expressa, então, Sérgio, você viu que absurdo, blá, 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 aí você vai e se expressa no meu lugar, e eu continuo linda na foto, né, esse tipo de violência que a gente tem que prestar mais atenção. Então, uma das primeiras coisas que eu trabalho é isso, a liderança enxergar essa violência que talvez não esteja tão visível, sabe? E eu vou te dizer que como precisamos disso no Brasil. Como tá Sim, cheio disso chega a ser assustador, Fernanda. Eu atendo sim. muita gente de startup e a gente acha que startup é um mundo perfeito também, que só tem unicórnios dourados, né? E não, lá tem muito unicórnio maldoso. Tem de tudo, olha. E aí agora eu tô só confirmando o que a Fernanda falou, né? Que eu faço ela rir, viu? Tá vendo, gente? Super, O coach super. tem que ser divertido e tem que fazer sentido. E agora, você trouxe esse conceito, inovação não violenta, da comunicação não violenta, é isso? Sim, eu sou especialista em comunicação não violenta, e tem uma coisa muito legal, porque assim, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, como qualquer outra pessoa no universo, você vai lá, aprende os 4 componentes, né? Então, gente, quem não conhece, se você googar ChatGPT, o que você quiser, vai aparecer os 4 componentes, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Quando você começa a estudar, você fala, que legal, é uma comunicação empática, cuidado com o outro, autêntica, tal. Quando você vai se aprofundando, parece que tem camadas, assim, sabe? Quando você vai se aprofundando, você vai entendendo que isso é muito mais que uma comunicação apenas. É uma mudança de modelo mental. Porque quando você enxerga a comunicação não violenta, a primeira coisa que você enxerga é que você começa a não violência com você mesmo. Então, o fato de você ter essa autenticidade, essa autoconexão, é para você se blindar da violência que você permite para você e que você mesmo comete com você. Exemplo, né? Culpa, vergonha, necessidade de aceitação, ofensa por qualquer coisa. Você vai criando uma força interna tão grande que você se blinda de alguma forma. E aí tem uma coisa interessante, porque você entra num segundo nível, que é a questão social com o outro, que é a intercomunicação, e aí você vai enxergando que não é uma questão de ter empatia, me coloquei no lugar do outro, é muito mais profundo que isso, porque eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo ser o outro, mas eu consigo, aí vem os 4 componentes, né, eu consigo observar,
entender o contexto, entender a lógica do outro, entender o mundo do outro, eu consigo perceber o que o outro está sentindo, que necessidades que tem, e aí quando eu entro nisso, né, que é o vem o pedido, eu falo, ok, agora eu vou te propor algo que de alguma forma me atende, mas te atende também, mas olhando também para a questão coletiva, porque eu não estou olhando para você e para mim, a gente está olhando coletivamente, então tem esse terceiro nível, que é o pensamento mais sistêmico. E olha como é interessante, a gente cai no que a gente estava falando antes. Se é sistêmico, a minha não violência sempre é em prol do bem coletivo. Se algo caiu no meu colo, dando o exemplo que eu falei, se algo caiu no meu colo, o que é do outro é meu também. Eu tô preocupada tanto, no bem-estar geral. Né? Então, eu não tenho essa coisa de, é meu, é do outro. Não, eu quero que dê certo, eu quero que funcione. Então, você começa a perceber que a comunicação não violenta, ela é uma mudança de modelo mental, de forma de enxergar a vida. E isso, quando eu percebi essa questão, eu falei, ok, aqui é a base para qualquer transformação. Né? Então, no meu livro, eu tenho até o desenho do Fibonacci, porque eu arremeto que a inovação, ela começa de dentro para fora. Então, eu criei 4 etapas, né? Então, a primeira etapa, que eu chamo de inovação do ser, é você se inovar. É você rever o seu modelo mental, enxergar seus hábitos, seus comportamentos, a forma, sua visão coletiva, o seu olhar de propósito, todas essas questões que você super trabalha na mentoria, a pessoa precisa se inovar primeiro. E aí ela entra na segunda etapa, que eu chamo de comunicação sistêmica, que é eu de fato praticar a comunicação não violenta, a CNV, para entender todo o meio que eu estou sistemicamente, para que a gente encontre soluções boas para todo mundo. Cliente, fornecedor, parceiro, colaborador, amigo, pai, esposo, filhos, o que você quiser. Então, você entra em contato com o outro, mas sempre pensando no coletivo. E aí vem muito do pensamento sistêmico, muito desse processo. Na terceira etapa, que eu chamei de empatia circular, na verdade, é trabalhar a liderança, para que a liderança consiga, de fato, lidar com equipes multidisciplinares, com a diversidade, com a equidade, com a inclusão, com as formas que a liderança tem de gerar uma segurança psicológica, para dar apoio, enfim, todas essas coisas para finalmente chegar na última etapa, que é a inovação não violenta. Então, e aí a inovação não violenta é assim, o que eu posso fazer, qual que é meu papel, ou do time que eu formei, né, dessas 3 etapas, para a gente fazer inovação como uma nova ação. Quais são minhas novas ações para ter resultados melhores, eficazes, eficientes, o que quiser, para todo mundo. E aí, na inovação não violenta, eu criei as metodologias para isso, mas pode usar outras, como Design Thinking, enfim, tá aí, que é ótimo também. Mas tem uma provocação do pensamento circular, porque aquela provocação, porque nem sempre você vai chegar a um resultado perfeito, mas assim, o resultado que eu cheguei, normalmente a busca é funcional e econômico, mas será que a gente também está pensando nas questões sociais e ambientais? Que também é responsabilidade nossa, né? Então, provoca esse pensamento. Então, a inovação não violenta, ele é esse formato que eu construí, né, uma metodologia que eu construí, mas ela é inspirada e toda essa base dela é a comunicação não violenta. Que bacana, só explica para quem está nos assistindo ou nos ouvindo o que é essa imagem do Fibonacci aí. O Fibonacci ele vem do fractal, dessa coisa de você tudo que é o pequeno para o grande é a mesma coisa, né? Então, a gente fala assim, o que você transforma aqui no pequeno, no fractal, né? Você transforma no que é grandioso também. Então, a natureza, ela tem muito dessas coisas que se repetem, vamos dizer assim. E o Fibonacci, ele tem essa riqueza de mostrar, ele forma, né, um desenho que ele mostra que a natureza é toda assim, ele faz de dentro para fora. Então, toda construção, se você você quer ter uma vida melhor, você precisa começar de dentro de você. E aqui vamos até promover o teu trabalho de coach, de mentoria, porque é isso que o coach, que a mentoria faz, é provocar você a enxergar
o que está dentro de você que pode ser transformado, sabe? Que vem de dentro para fora, que se constrói. Então, acho que é sempre esse formato que se repete, né? Então, ele está sempre fazendo esse desenho. É matemático, Fibonacci, enfim, mas assim, eu não quero falar tanto tecnicamente, mas eu quero falar a metáfora, né? Mas essa coisa de dentro para fora, Ele tem um sabe? formato de caracol, né? Isso. Justamente ali começa pequenininho, começa com o número 1, né? E ele vai vindo, né, para fora. É muito isso. bacana. Não, legal, era só para realmente contextualizar para os nossos ouvintes e a quem nos assiste, né? Só para entender aí como é que você fazia isso. Ele Em foi criado relação... não é o Leonardo da Vinci, é o Leonardo Sim, Fibonacci. Leonardo Fibonacci, isso mesmo. Não é o E da ele era Vinci. um matemático, né? Então ele que criou, ele era italiano e ele trouxe essa tem uma coisa interessante porque ele comprova, né, a sequência Fibonacci, essa coisa infinita dos números que sempre obedecem a um padrão e sempre se repete. A natureza, ela é muito interessante. Se você observar a natureza, tem padrões que sempre se repetem. Sempre. Então, se você olhar, esse exercício que a gente fala da CNV da observação, você vai ver que sempre tem padrões que, numa coisa pequena, vai para uma coisa grande, sabe? E o corpo humano, ele mostra muito isso, né, da coisa da natureza. Exatamente como nós, seres humanos, agimos. A gente tem padrões que se repetem. Nas pequenas coisas, nas médias coisas, nas grandes coisas, sempre se repetem. Você sabe disso melhor que eu, né? Então, eu acho que essa provocação de você enxergar quais são os seus padrões que estão se repetindo na sua natureza. Muito legal. Eu tenho dois baralhos aqui. O Grok, você tem? Tenho! Grok, Maravilhoso! pra Ele é gente trazer, maravilhoso. o Grok é um jogo, gente, um jogo que tem a ver, né, com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. E eu tenho esse outro aqui que é da Colibri também, ó. Chama o baralho da CNV Ilustrada. Para quem está assistindo aqui pelo YouTube, você vê que é um baralhinho bem formatado. E para quem não está nos assistindo, esse baralho, que é da Colibri também, uma empresa que trabalha com esse material, eu não sei quantas cartas tem aqui, mas é um monte, né? Então, olha que interessante, né? Você tem aqui os dois tipos, né? De cartas, né? Na verdade, você joga elas para que você contextualize com a pessoa, né? O que ela está em busca, qual a necessidade dela, né? Qual que é o sentimento, né? O que ela observou. Olha só, tirei duas cartas aqui, uma de cada, ó. Afeto e alegre. Afeto e alegre. Tá vendo que legal? Tá vendo? Acho que tá falando um pouco de nós dois. Tá vendo? Somos alegres e afetuosos. Mas é interessante isso aí, porque a gente contextualizando nessa forma e até de maneira lúdica também você dinamiza, né, a sua atuação e traz para um outro contexto o autoconhecimento dos nossos clientes e de quem quer melhorar, né, a cada passo. E principalmente vamos, de repente, pensar nas pessoas que, de alguma forma ou de outra, sofreram o impacto de uma comunicação violenta, né? Sim. E que se inovem, se renovem com uma comunicação não violenta. Sim. E com a inovação não violenta. Exatamente. Eu gosto de fazer uma provocação, porque as pessoas associam inovação com alta tecnologia e com alto investimento, sabe? E eu já fui várias vezes, assim, eu estava em programas, a pessoa me perguntando, mas e se a empresa não tem o que, né, verba para investir? Falando, não é, a inovação não se trata só de grana e de tecnologia. Claro que sim, né? A gente está no mundo agora do IA, claro que a tecnologia tem muito a ver. Mas não é só isso, sabe, Sérgio? Eu acho que a inovação, ela está numa nova ação que você pode fazer em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Então, quais são suas novas ações sobre algo que não está bom? Né? Então, de novo, trazendo, né, os padrões, assim, tem um padrão que está acontecendo ali com aquele time, com aquelas pessoas que não está dando um bom resultado.
Não adianta você fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Não dá, não rola. Então, assim, o que eu vou fazer de uma nova ação para mudar esse padrão, para a gente ter um resultado diferente que pode funcionar melhor, sabe? Então, é provocar as pessoas para ter esse olhar. Eu vou falar uma coisa que é polêmica. Por favor, você tem mais 5 minutos para polemizar. Se a tua empresa, se a área que você, a empresa que você trabalha tem uma área de inovação, e só lá que acontece a inovação, não tem inovação na sua empresa. Bingo. Pronto, deixei a polêmica. Ótimo. Tomara que a gente receba muitos comentários aqui sobre isso. E que isso transforme, de fato. E eu compactuo contigo essa ideia. Sem dúvida alguma, não existe inovação se existe só uma área de inovação. Eu acho que a área de inovação, ela é muito bem-vinda para fomentar o pensamento da inovação. Então, assim, se eu sou da área de inovação, eu sou responsável, minha visão, tá? Eu sou responsável por fomentar na empresa que todos tenham esse modelo mental de trazer novas ações. Mas não a área que cria, porque criar tem que criar, na minha visão, todos precisariam criar juntos, sabe? O tempo inteiro. Como que eu crio algo, mudo algo que eu não sei a rotina, eu não sei as dores do dia a dia? É você que está lá no dia a dia, na sua dor, que vai enxergar as possibilidades. Então, é isso, eu tenho que fomentar a inovação na empresa, e não será a área que inova, sabe? Isso mesmo. E tem aquela velha história, que é o pessoal precisava vender mais pasta de dente, eles estavam caminhando pela fábrica, e quem estava varrendo o chão, salvo engano, falou, aumenta o tubo, aumenta a boca do tubo, você vai vender mais. Isso é inovação. Isso é inovação. Sem custo, foi custo zero, trazido por um funcionário que aparentemente não tem grande conhecimento técnico, e tão pouco teórico, e foi gênio. E é simples, né? É super simples. É isso. Inovação é isso. Realmente você trouxe o ponto que eu concordo contigo. É bem isso aí. A empresa toda tem que ter a cultura da inovação, tem que ter o mindset, a mentalidade de inovação. É isso. Que legal. Tem um ponto que eu queria provocar também, que eu falei do desvio doloso, que é um conceito que o Mário Sérgio Cortella que deu o nome, mas tem um amigo meu, né, o Lucas, que ele fala de um termo que ele chama de preguiça social. Eu acho o máximo. Eu falei assim, nossa, tem tudo a ver. Vou juntando as duas coisas para. Eu sei que eu tô com pouco tempo agora, né? Não, mas assim, problema. juntando as duas. Um pouquinho aqui não tem rigidez catavérica, né? Então tá tudo certo. Fica tranquila. A preguiça social tem uma coisa interessante. Sabe quando você vai num churrasco de família, de amigos? A gente, inclusive, já foi em churrasco junto. Já. O ser, que no caso, quando eu fui, foi você, o ser, que tá lá no churrasco. Esta pessoa que assumiu o churrasco, ela vai ficar no churrasco o tempo inteiro. E assim, por quê? O que ele chama de preguiça social, que eu acho muito legal? É assim, alguém assumiu, eu não preciso fazer. Entendeu? Então é aquela pessoa que ela foi lá lavar a louça, então deixa ela lavar sozinha. Ah, que bom, tem alguém fazendo. Boa. E aí, olha que interessante, que a gente sabe que isso rola mesmo. Acompanha o pensamento. A pessoa tá lá, desvio doloso, né? Ah, isso não é comigo, é fulano, é ciclano, tal. Aí, quando acontece alguma coisa que a pessoa poderia assumir à frente, alguém assumiu e fala, fulano tá fazendo. É aquelas reuniões que, sei lá, tem 10 pessoas, 3 estão realmente fazendo, os outros só estão, né, legal, conta comigo, mas não estão fazendo nada. E olha que interessante isso daí, que na hora que a pessoa foi uma pessoa proativa, que tem essa mentalidade da inovação, que vai lá, que faz acontecer, que dá ideia, e que tarará, ela está assumindo. Aí tem os que estão na preguiça social, né? Deu certo a ideia, o que a empresa faz? Nós tivemos uma ideia incrível. Legal, eu sou super apoio. A super apoio de pôr no coletivo, nós fizemos, legal. Deu errado. Chegou, deu errado. Fernanda, deu errado. Não fui eu que dei a ideia, não. Aí vem o desvio doloso. Quem deu a ideia foi fulano. E aí, Sérgio, tem uma coisa que eu acho que prejudica muito na inovação, mas tem a ver com essa estrutura da violência que a gente cultiva, que é essa última provocação que eu quero trazer. Porque, olha que interessante, eu sou líder, né, a pessoa lá, o líder chega lá, a líder ou líder chega e fala, poxa, então quem errou? Vou dar um feedback, né, ou né,
feedback, TXC, Não é porque essa pessoa... É isso, black, né? Vou dar para essa pessoa, porque essa pessoa errou. Ó, olha esse mecanismo que a gente criou. A pessoa tem a mentalidade da inovação, tem a mentalidade da proatividade, de fazer o seu melhor, de construir, de fazer, de dar cara para bater. É claro que ela vai errar, porque a inovação não necessariamente você acerta. Inovação faz parte, você errar muitas vezes, dar muitas vezes a cara para bater, até porque suas ideias precisam ser lapidadas. Certo? As pessoas precisam co-construir, precisa ser melhorado, precisa fazer toda a iteração, né, de faz teste, volta o feedback, melhora, tem todo esse processo de inovação, né? Quem não conhece, iteração, não é interação mesmo, é iteração, que é faz o teste, tem o feedback, melhora, faz novo teste, o feedback melhora, que é essa iteração. Isso faz parte da mente inovadora. Mas aí, a liderança... mas vou chamar aqui medíocre, porque é uma liderança que não está fomentando inovação, ela só está fomentando, preciso dar o feedback para essa pessoa que errou. A próxima vez, essa pessoa vai entrar na onda da preguiça social, porque aquela pessoa que não fez nada, ficou bem na foto, né? Então, olha como é interessante, uma das coisas que eu tenho provocado muito é o que muda a mentalidade para trazer uma mentalidade mais inovadora, com menos violência, vai muito da liderança, que, por exemplo, eu como líder, eu vou dar feedback, muito feedback para aquele que não está participando. Aquele que está na preguiça social é que vai mais me chamar atenção. Porque aquele que está errando, ele sinaliza para mim que está tentando, que está fazendo acontecer. E errar faz parte, a gente vai consertando no caminho. Claro que eu não estou falando de persistir no mesmo erro, né? Aí é outra coisa, mas erros novos sinalizam que eu estou tentando. Agora, aquelas pessoas que estão lá, né, na preguiça social, tal, essa sim eu deveria chamar, dar feedback, eu quero você, eu quero que você participe, eu quero ouvir sua ideia, eu quero que você dê sua cara para bater. Porque aí eu tiro as pessoas também desse desvio doloso, dessa coisa, já não fui eu. Não, todos juntos, pessoal, todo mundo tem responsabilidade junto. É verdade. O fato de você não participar, né, também te dá a responsabilidade, porque a sua missão também é responsável. Né? Então, olha como é interessante, a gente está muito na mão da liderança essa construção desse modelo mental. Então, porque aquele lápis de cor que não usa é o bonitinho, né, do estojo. Então, é isso que a gente tem que provocar, e não ficar nesse pensamento do erro é ruim, o erro, que, de novo, aí a gente constrói muito que vem da comunicação não violenta, como é importante as pessoas errarem, porque faz parte do processo, como é importante a pessoa falar, não estou sabendo lidar com isso porque isso é novo, é a vulnerabilidade, né, não, me ajuda aqui. Então, desconstruir essas coisas na empresa é muito importante, provocar vulnerabilidade, provocar participação, provocar essa coisa de que o erro não é tão ruim, não é ruim, a gente pode co-construir juntos a solução. Ruim é persistir no mesmo erro, porque aí tem uma teimosia, claro, mas assim... Desse jeito, não. Então, está muito na mão da liderança isso. Uhum. Então... Olha que interessante, né? Inovação tem a ver com criatividade e liberdade. Uhum. E oportunidade, né? E oportunidade. Mas como que eu vou criar, como que eu vou inovar num lugar em que eu dou uma ideia e a pessoa já rebate na hora, fala, que absurdo, nada a ver. Porque a gente larga a quinta série, mas a quinta série não larga da gente, você sabe, né? Então, quando você dá uma ideia e a pessoa te rebate, você pensa assim, então faz você não é bonzão, não é bonzoa, bozuda, faz aí, né? Aí você não dá mais ideia. Percebe? Divertidíssimo esse papo, que nós temos que fazer mais vezes. Por favor. Eu quero que você deixe aí os seus contatos, para onde as pessoas encontram a Fernanda, onde você é mais ativa, nas redes sociais. Redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube são os pontos fortes. Vamos deixar as pessoas curiosas, ao invés de você falar... A gente coloca no texto? Coloca no texto aqui, você manda depois, na descrição desse episódio. Descrição do texto, temos contatos. Você vai lá, clica, se conecta com a Fernanda, ela é uma pessoa super acessível, super querida, e eu só tenho a te agradecer, e quero que você deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes, e quem nos assiste.
tem uma frase, eu comecei falando da arte, tem Uhum. uma frase do Gandhi, eu acho que conecta tudo, porque a comunicação não violenta, para quem não sabe, nasceu pelo Marshall Rosenberg. O Marshall bebeu muito, muito, muito da fonte do Gandhi e do Carl Rogers, que tinha uma visão humanista. Então, o neto do Gandhi fez o prefácio dele. Então, terminar com uma frase do Gandhi tem tudo a ver. E também essa frase do Gandhi tem a ver com a arte, que eu comecei a falar. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim: é a arte da vida, está em fazer da vida uma obra de arte. Uhum. Você constrói a sua obra de arte todos os dias. Eu acho que o maior presente que a gente tem é o tempo. Eu já vi muito essa coisa, tempo é dinheiro, tempo é não sei o quê. Gente, tempo é vida. Você tem um tempo limitado na sua vida, que você pode construir essa grande obra de arte da forma que você quiser. Então, a minha mensagem final é quebrar esse paradoxo que a gente faz, desconstruir o paradoxo, que a gente fala assim, a gente sempre acha que tem todo o tempo do mundo, mas nunca tem tempo para o que realmente é importante. É exatamente o contrário. A gente não tem todo o tempo do mundo, mas o que é importante a gente sempre vai ter. Então, essa é a minha mensagem final, que você seja essa agente de mudança, de inovação, de novas ações. Que legal, Fernanda, muito legal mesmo. A Fernanda deu uma aula aqui para a gente hoje, né? Espero que aproveitem muito e te encontro numa próxima gravação aqui do CoachCast. Obrigado. Obrigada. Beijo.